Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Oi, meu nome é Natiele, eu sou aluna da FMRP, eu tô no terceiro ano do curso de terapia ocupacional. Então, o meu caminho até chegar aqui na graduação foi bem complicado. Durante o ensino médio, eu não sabia muito bem para que área eu queria seguir. Eu me vi em várias áreas, várias possibilidades, mas nenhuma parecia realmente a certa para eu me tornar, para eu ser profissional. Então, eu cheguei a considerar desde engenharia de produção até arqueologia. Então, mas no final eu tinha que acabar escolhendo alguma coisa. E como eu fazia técnico em marketing pela ETEC e gostava também um pouco da área empresarial por ser uma área bem criativa e também era boa na área de exatas, pelo menos na escola pública, eu acabei prestando para matemática aplicada a negócios, que também é da USP de Ribeirão Preto, e passei. Fui para Ribeirão, mas como era esperado, eu não me encontrei no curso, eu não gostei. Eu comecei a entrar em estado de depressão porque eu não me via nele. Eu não conseguia me imaginar trabalhando com aquilo no meu futuro. Então, em 3 meses, eu desisti. Eu voltei para minha cidade e tive que começar tudo do zero. Então, escolhi outro curso, prestar vestibular e repensar todo o meu futuro. Então, nesse processo, quando eu estava largando a faculdade, largando a matemática, eu pensei em fazer licenciatura em História, porque era uma área que eu gosto muito, ainda gosto, a área de História e ser professora, ensinar. Mas no meio do caminho, eu acabei conhecendo a terapia ocupacional e foi um dia completamente comum. Fui na fila do supermercado e foi literalmente amor à primeira vista pela profissão. E não mudou minha cabeça na hora. Eu falei, é isso. Mudei todas as minhas opções de vestibular, que eram só duas. Eram SP USP. Não tinha outra opção. Era isso ou era isso. E decidi vir pra TO. Deu certo. E dessa vez eu sentia que ia ser diferente. Porque pela primeira vez eu via em um curso que reunia tudo que eu gostava. Então, a parte criativa que eu gostava na área empresarial, a TO tinha presente a parte que o tempo todo a gente tem que estar com o nosso criativo funcionando, porque cada sujeito vai trazer demandas semelhantes, só que a gente vai ter que agir, a gente vai ter que atuar de formas completamente diferentes. A gente tem que se adaptar a ele, então a gente tem que ser criativo o tempo inteiro. Eu também gostava da parte de ensinar, eu gosto da parte de ensinar. E na TO a gente tem que adaptar, a gente tem que procurar maneiras de ensinar o nosso sujeito, o nosso paciente, da melhor forma para que ele aprenda. E também gostava do cuidado, mas não um cuidado físico, um cuidado numa caixinha que só olha pra carne, como eu sentia que era na medicina ou em outros cursos da área da saúde. Na TO eu consegui ter o que eu buscava, que era um cuidado mais integral, mais humano, mais olhando o sujeito como um todo, como ser integral. E então, foi a primeira vez que eu vim numa profissão que eu conseguia me ver trabalhando, me ver como uma profissional no futuro. E eu não via sendo aquela profissão sendo um fardo pra mim no futuro. Tenho que trabalhar com isso. Era, não, vou ter que trabalhar com isso, tá tudo bem, eu vou gostar de trabalhar com isso. Mas quando eu cheguei na faculdade, depois de todo o processo de prestar vestibular, eu tava passando por um momento de luto. Eu tinha acabado de perder meu pai, fazia menos de um mês, quando eu passei na USP. Eu perdi meu pai e na semana seguinte eu descobri que eu tinha passado na USP. E foi um período extremamente delicado. Ainda mais porque o desejo dele de me ver na USP de novo era maior do que o meu de voltar pra USP.
E foi um momento de muita dúvida, porque eu me perguntava a todo momento de será que eu estou seguindo em frente rápido demais? Será que é errado continuar minha vida? Será que eu não tenho que parar, respeitar ele? Enfim, mas o momento mais marcante veio logo no começo da graduação. No primeiro dia da semana de recepção, a gente teve uma dinâmica com nossos veteranos, onde cada um tinha que ir na frente de todo mundo e falar um pouco da história, das dificuldades que a gente passou até chegar naquele momento. Dificuldades, coisas legais, falar sobre você, enfim, se apresentar. E foi um momento muito gostoso, onde todo mundo compartilhou, todo mundo se emocionou, foi muito gostoso. E ali eu senti a vontade para falar sobre. Até aquele momento eu não tinha falado com quase ninguém sobre perder o meu pai. E ali eu desabafei, chorei horrores, 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 horrores. E foi muito gostoso, porque eu fui acolhida pelos meus veteranos, pela minha turma. E dava pra ver que não era algo passageiro, que não foi só aquele momento de acolhimento. E é o que eu vejo até hoje, que depois daquele momento as pessoas continuavam me perguntando como eu estava, se eu precisava de alguma coisa. Além disso, os professores também, quando ficaram sabendo da história, eles ficaram atentos, me ofereceram apoio, ofereceram os apoios que a faculdade dava, o CAEP, tanto também o psicólogo que a Clínica Civil oferece para os alunos da FMRP. Enfim, e hoje eu vejo que foi destino eu ter escolhido a terapia ocupacional, porque se não fosse a TO, naquele momento da minha vida, eu não sei se eu teria conseguido passar pelo primeiro ano de faculdade. Não sei se eu acho que se fosse qualquer outro curso eu tinha trancado, eu tinha voltado para minha cidade ou eu nem teria ido. A TO foi uma base muito forte para mim, pelos meus veteranos, pela minha turma, pelos meus professores, por todo mundo. Por ser um curso humano voltado para o cuidado, eu me senti acolhida. Eu sabia que não ia ser fácil. Ponto. Perder alguém e menos de um mês depois tá de volta ativa, ter que estudar, ter que fazer várias coisas, não ia ser fácil, mas quando eu cheguei na faculdade, eu vi que eu não ia estar sozinha para aquilo. Eu ia ter alguém para pedir ajuda, pelo menos. E hoje eu tento fazer pelos meus calouros meus calores e pelos meus colegas de turma, os meus veteranos, o que fizeram por mim. Tá ali presente, apoiar, acolher, independente do que for. Então esse foi o principal momento da graduação que me pegou demais e que eu entendi de verdade o que significava um espaço de cuidado real, porque realmente criou-se uma família ali, criou um vínculo muito forte da minha turma, não só da minha turma, entre todo mundo. Mas enfim, é isso. Obrigada por escutar minha história. Eu deixo um convite para todo mundo que está escutando, que escutem as outras histórias que estão aqui e compartilhem as de vocês. Então é isso. Obrigada. Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Vem para o nosso lado viver. Vem para o nosso lado viver. Biblioteca viva, lá, lá, yeah. Biblioteca viva.